Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais um sábado na tua presença. Agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Agradecemos por todos que estão aqui nesse estudo e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que a nossa mente e nosso coração sejam receptivos a aprender da tua palavra, Senhor. Agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado até aqui e por colocar em nós o desejo de estudar e aprender cada vez mais. Abençoa o nosso sábado e envia os teus anjos, Pai, para nos protegerem e guardarem. Por Jesus. Amém. Good evening and happy Sabbath to all. Feliz sábado a todos, boa tarde. So we're going to start immediately. Então, vamos logo começar. Last week we spoke about everyday sexism. A semana passada nós falamos do sexismo diário. Today we're going to speak about arguments on homosexuality. E hoje nós vamos falar sobre argumentos de homofobia. So come, let us reason together. Let us learn to understand about homosexuality. Então eu gostaria que nós arrazoássemos juntos e que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre homossexualidade. What I'm bringing to you is very basic. O que eu estou trazendo hoje é um assunto básico. And I know that our elders, Elder Tess and Elder Parminder, will be bringing a bigger picture on the subject. Mas eu sei que a Anciã Tess e o Ancião Parminder vão ampliar cada vez mais esse assunto. So I will not have all the answers. Então, com certeza, eu não tenho todas as respostas. But I'm just sharing of what I have learned and I'm still learning. Mas eu quero compartilhar daquilo que eu aprendi e daquilo que eu ainda estou aprendendo. So let us start. What are the common arguments on homosexuality? Então vamos começar e questionar quais são os argumentos mais comuns em relação à homossexualidade. That leads many times to hate speech and violence. Que levam muitas vezes ao discurso de ódio e à violência. So what is homosexuality? Então, o que é a homossexualidade? Because lots of people like to make a distinction between homosexuality. Porque muitas pessoas gostam de fazer uma distinção naquilo que é homossexualidade. The orientation. A orientação. Of a homosexual activity. De uma relação homoafetiva. So we will have homosexual orientation being which is being attracted to people of the same sex. Então nós temos a orientação homossexual, que é ser atraído pelo mesmo sexo. And then we have a homosexual activity. So you have an orientation and you have an activity. Então nós temos o que a gente chama de orientação homoafetiva e também atividade homoafetiva. So homosexual activity is actually engaging in a romantic activity. Então, a atividade homossexual seria você ter um relacionamento romântico with someone, with a person of the same sex. Com alguém do mesmo sexo. So what is homosexual activity again? Então, o que é essa atividade homoafetiva? Let's think of all the activities that actually make up a romantic activity. For instance, with heterosexual people. Então, vamos pensar em todas as atividades que são trocadas, experiências trocadas com casais heterossexuais. We focus on this wide romantic things. Normalmente a gente foca em visões bem românticas, like holding hands, como segurar mãos, kissing, beijar, sexual activities, relações sexuais, the walking and the talking, a forma que você caminha, as trocas de conversação, etc. Tudo isso. But why, when it comes to homosexual activities, we just focus on one part, sex? Mas por que quando a gente fala de homossexualidade ou relacionamento homoafetivo, a gente foca apenas na parte sexual, no sexo? So what does it do? It gives us the picture as if the bedroom is the only place in a homosexual's life. Então, o que isso nos traz é uma imagem de que
Na casa de uma pessoa que é homossexual, apenas existe um quarto. This is a false picture. Mas isso é uma imagem falsa que nós criamos. This is not the only time we get this false contrast. E essa não é a única vez que nós temos esse contraste falso. We say things for like the heterosexual people. We talk about relationships. They talk about relationships only, heterosexual people. As pessoas heterossexuais apenas falam de relacionamentos. But when it comes to homosexual people, it is said that they just talk about sex. Mas quando a gente se refere às pessoas homossexuais, a gente diz que elas apenas conversam sobre sexo. It is said that heterosexual people have lives. E normalmente as pessoas dizem que as pessoas heterossexuais elas têm vida, but homosexual people have lifestyles. Mas que as pessoas homossexuais têm estilos de vida. We say that heterosexual people have a moral vision. Nós dizemos que as pessoas heterossexuais têm uma visão moral, but homosexual people have an agenda. Mas que as pessoas homossexuais elas têm uma agenda. Can you start seeing this mindset that society has? Então, com isso você já consegue começar a ver a mentalidade que a sociedade tem. The words we use to talk about these things As palavras que nós usamos para falar sobre essas coisas really affect the way of thinking about homosexuals. afetam realmente a forma que nós temos de pensar sobre os homossexuais. For instance, common affections for heterosexuals. Por exemplo, afeições comuns para pessoas que são heterossexuais. They want to find somebody that they can connect with. Eles querem encontrar alguém com que eles possam se conectar. Heterosexuals can express their feelings towards each other. Os heterossexuais podem expressar os seus sentimentos uns com os outros. But so do homosexuals. Mas os homossexuais também podem. What is a wonderful, beautiful part of a human being's experience? Qual é a parte mais bonita da experiência do ser humano? It's having these feelings, these natural feelings. É poder ter esses sentimentos naturais. If we're going to deny this to the whole group of people saying that this is wrong, e se nós quisermos negar todo esse tipo de sentimentos a esse grupo de pessoas, dizendo que isso está errado, we need to have a good reason. A gente precisa ter boas razões para isso. So let's look at what some of these reasons may be. Então, vamos olhar para algumas dessas razões. The first reason of the argument is that homosexuals is wrong because the Bible condemns. Dos primeiros argumentos que é usado é que a homossexualidade ela é errada porque a Bíblia condena. So we can look at the scriptures, for example, in Leviticus. Nós poderíamos até olhar para alguns versos, se fôssemos para o livro de Levíticos, where it says, for example, man should not lie with man and woman with woman. It is an abomination. Onde diz que homem não se deveria deitar com homem, nem mulher com mulher, porque isso é uma abominação. But at the same time, there are many other things Levitical calls an abomination. Mas ao mesmo tempo existem outras coisas que Levíticos está chamando de abominação. But we don't pay attention to them. Mas a gente não presta atenção para essas coisas. The book of Leviticus says that wearing clothing with mixed fiber is abomination, for example. Por exemplo, uma das coisas que o livro de Levítico chama de abominação é vestir roupas que tenham tecidos misturados. It is not only the book of Leviticus. Não só o livro de Levítico. As we look through the Bible, we see a number of things that seem morally problematic. Mas à medida que a gente vai olhando para a Bíblia, a gente vai encontrar muitas coisas que parecem moralmente problemáticas. For example, Paul says women must remain silent. Por exemplo, Paulo diz que as mulheres devem permanecer em silêncio. And how do we feel about things like that? Como é que a gente se sente em relação a essas coisas? The Bible says that slavery is morally acceptable. A Bíblia diz que a escravidão é moralmente aceita. Let's read Leviticus 25. Vamos abrir Levíticos 25, verses 44 to 46. Verso 44 a 46.
Então, Levíticos 25, do verso 44 ao 46. E quanto ao teu escravo ou tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis os filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. So it becomes very acceptable for us to accept certain things, and there's other things we choose not to. Então, muitas vezes se torna aceitável para a gente aceitar apenas algumas coisas e outras não. We will not accept the fact that women must remain silent. A gente não iria aceitar o fato de que as mulheres devem permanecer em silêncio. We will not accept the fact of slavery. A gente não aceita o fato da escravidão, But we still want to have and hold homosexual acts in bondage. mas a gente ainda quer fazer com que esses atos que a gente chama de homossexualidade, que isso permaneça ainda como aprisionados, manter essas pessoas aprisionadas. So who says these words according to the Bible? All these words we read. De acordo com a Bíblia, quem são as pessoas que utilizam todo esse tipo de linguagem? So we know that God, Sabemos que Deus, and yet we have a hard time imagining how all good and loving God e ainda assim a gente tem dificuldade em pensar como é que um Deus tão bom, tão maravilhoso, could condone an institution, for example, like slavery. poderia condenar, por exemplo, a instituição da escravidão. And it's not just the Old Testament, Não só isso acontece no Velho Testamento, because Paul says in Ephesians, mas Paulo também diz em Efésios: slaves, be obedient to your earthly masters. escravos, sejam obedientes para os vossos mestres terrenos. You look at this and ask yourself, Então vocês olham para isso e vocês questionariam: what a believer should do. o que um crente deveria fazer? One thing you can do is say the Bible is wrong. You could say that about certain things. Uma das coisas que você poderia fazer é dizer: a Bíblia está errada em relação a certas coisas. Which does not mean that God is wrong. It doesn't mean that God is wrong. E isso não significa que Deus está errado. People like to say the Bible has no error. As pessoas gostam de dizer que a Bíblia não tem erros. Then the question is asked, E a pergunta então é feita: what are you going to do with those slavery passages, for o que example? vocês vão fazer com essas citações em relação à escravidão, por exemplo? What are you going to do with it? O que vocês vão fazer com tudo isso? Most of the scriptures on homosexuality in the Bible is mostly on idolatry. Quando a gente lê versos na Bíblia que a gente acha que estão falando de homossexualidade, na verdade esses versos estão, grande parte das vezes, se referindo à idolatria. Because we see also most of these scriptures were actually also taken out of context. E a gente vê que muitas vezes esses mesmos versos são tirados do contexto. Because we'll see what was the actual sin of Sodom. Porque a gente começa a ver qual é, na verdade, o pecado de Sodoma. But we'll get to there. Mas nós vamos chegar lá. So the interpretation of the test is what we need to focus on. Então, a interpretação do teste é naquilo que a gente deve focar. Because if we're only going to focus on certain issues and not focus on others, Porque se a gente apenas vai focar em algumas coisas e não outras, like the women's roles, for example, por exemplo, os papéis da mulher, there's lots of prejudices. existe muitas coisas que são complicadas. Which is crept into the test of the biblical authors. E que isso entrou na forma como os autores da Bíblia escreveram.
Like we said, just like slavery, the same can happen to homosexuality. Tal como a gente disse, a gente pode comparar a escravidão com a homossexualidade. Because the Bible is not the root of rejection here. Porque não é a Bíblia aqui que é causa da rejeição. What happens is people have an objection to homosexuality. Mas é as pessoas que têm uma objeção à homossexualidade. At times for reasons they don't fully even understand. E que muitas vezes essas mesmas pessoas nem compreendem. And then they use the Bible to back them up. E eles usam a Bíblia para se defender. Then the second thing we have is non-religious arguments. A segunda coisa que nós temos são argumentos que não são religiosos. So non-religious arguments is that homosexuality is wrong because it is not universal. Então, um dos argumentos que também é usado é que a homossexualidade ela não é universal. What does that mean? O que isso significa? It was said by a priest Foi dito por um padre that if everyone was homosexual, que se todos fossem homossexuais, there would be no society. a gente não teria sociedade. This is the universalizable argument. E esse é o argumento universal que é usado. If everyone will be this way, se todos fossem assim, if we universalize the activity, se nós formos universalizar essa atividade, that would be bad. Isso seria ruim. Therefore, the activity is bad. Então, assim sendo, esse tipo de atividade ela é errada. So the problem here is just because the priest wants some people to procreate. E então o argumento e o grande problema aqui é que esse padre apenas quer que as pessoas elas procriem. That everyone is obligated to procreate. Achando que todos são obrigados a procriar. But that does not follow. Mas isso, if society wants everyone, for example, to be doctors. Mas isso não pode ser assim, principalmente, por exemplo, se a sociedade quer que todos sejam médicos. Not everyone is obligated to be a doctor. Nem todo mundo é obrigado a ser médico. Procreation through we can have procreation through things like adoption. A gente pode ter procriação sim, mas por outros meios, por exemplo, a adoção. We have previous marriages. Temos, por exemplo, casamentos anteriores, etc. Pessoas que vão adotando filhos de outros casamentos. Then you have a third argument that's out there. Depois nós temos um terceiro argumento. Homosexuality is wrong because it's harmful. A homossexualidade ela é ruim porque ela é prejudicial, ela é perigosa. Throughout history, gay and lesbians have been blamed for all kinds of terrible things. E ao longo da história, muitos gays e lésbicas foram acusados de coisas ruins ao longo da história. I mean, you will hear things like they are the causes of the bad things that are happening, like earthquakes, plagues, famines. A gente ouve pessoas dizer que eles são os culpados por a gente ter terremotos, ter pragas, ter fome. Even today, as we hear all the claims that homosexuality is actually associated with diseases. E até os dias de hoje a gente ouve dizer que a homossexualidade ela está associada às doenças and all kinds of social ills. E a todos os outros tipos de doenças que a gente pode contrair ao longo do tempo. So when we listen to these claims, like I say, these claims. Então, quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisas, questions are asked. As perguntas são feitas. For one, are they true? Primeiro, será que isso aqui é verdade? And another question is, how would we know this? E outra pergunta seria, como é que a gente sabe disso? The only one way to know this is by talking to a gay person.
Uma das formas da gente descobrir é a gente conversar com pessoas que que são homossexuais. Because they know about their own lives. Porque eles sabem da sua própria vida. There has been such statements towards the group of people. Várias pessoas usam argumentos para esse grupo de pessoas. Like homosexuality causes AIDS. We've heard that many times. Por exemplo, dizendo que a homossexualidade ela causa o HIV. Is that true? No. Será que isso é verdade? Não. Virus causes AIDS. O vírus é o que causa o HIV. And that virus can be passed over by anybody, for example, in homosexual activity. Então, esse HIV, esse tipo de doença, ela pode ser passada, assim, ou contraída através de uma atividade sexual de homossexuais. Heterosexual activity. Heterossexuais também. And even activities that are not sexual at all, you can catch the actual virus. E até atividades em si que nem tem a ver com relações sexuais, você pode pegar esse tipo de vírus. So can you see how society has messed up our minds? Então você consegue ver como é que a sociedade ela vem degenerando as nossas mentes. What is so wrong in thinking a homosexual relationship would actually influence the rest of society to be all homosexuals? Qual é o problema que a gente vê quando a gente ouve dizer ou qual é o problema que a gente vê quando alguém fala que se todos fossem homossexuais iam acabar com a sociedade? For example, you have heterosexual people will continue to have their normal relationships, and that's good. Por exemplo, a gente tem pessoas heterossexuais tendo seus relacionamentos e a gente está bem com isso. We support that. A gente dá apoio a isso. While recognizing that it's not for everyone. Mesmo reconhecendo que não é para todos. The heterosexual lifestyle is not for everyone. Que esse estilo de vida de heterossexual, isso não é para todos. So the fourth argument, the final argument here we have, homosexuality is unnatural. Então, um outro argumento que nós temos é que a homossexualidade ela não é natural. So what does it mean when it is said that homosexuality is unnatural? O que a gente quer dizer quando a gente diz que a homossexualidade ela não é natural? And why does it actually matter? Por que isso na verdade importa? People look at unnatural like most people won't do that. They won't do that. It's unnatural. Então, muitas vezes, quando a gente está falando que não é natural, é porque a gente diz, a maioria das pessoas não faz isso, então isso não é normal. It's abnormal. Isso é algo que é anormal. Well, that's true. Sim, pode ser verdade. Most people don't engage in homosexual relationships. Muitas pessoas elas não têm relacionamentos homossexuais. But most people also, for example, are not everybody pilots. Mas também na vida, por exemplo, nem todos são pilotos. Etc. There's many things that not everybody is. Existem muitas outras coisas na vida que nem todo mundo é. And so the fact that most people don't do something does not make it wrong. Então, o fato de que muitas pessoas não são ou não fazem aquilo, isso não significa que está errado. What else do we mean? O que mais a gente quer dizer com isso? Animals don't do that, we'll say. Por exemplo, às vezes a gente diz, nem os animais têm essas práticas sexuais. So since when do animals provide us with moral standards? E como é que a gente pode se basear, na verdade, em animais para a gente ter um padrão moral? So how can we even use an example of an animal? Por que a gente gosta de usar exemplos de animais? Particularly in the area of sex. Particularmente quando a gente está falando de sexo. Why would anyone want to choose to? So we have a answer. A gente tem um comentário do Macho que diz que não é verdade, os animais têm sim práticas homossexuais. A gente não está dizendo que não é verdade, a gente está só usando o argumento que as pessoas às vezes usam. Usam os animais para dar esse exemplo.
Só para esclarecer, caso eu não tenha Sim, não, era para rebater as pessoas, não vocês. Eu entendi, tá perfeito o argumento. Tá. Okay. So let us continue. So why would anyone want to choose to be gay, for example? Because it said that it's a choice. Então, muitas pessoas dizem que ser homossexual é uma escolha. Então, por que essas pessoas iriam escolher ser homossexuais? Why would anyone want to choose to be gay in a society that stigmatizes homosexuality? Então, por que alguém iria escolher ser homossexual numa sociedade que estigmatiza esse tipo de pessoa? It just does not stand to reason. Isso não faria sentido. So the statement that it is a choice just does not make sense. Então, quando a gente diz que isso é uma escolha, isso simplesmente nem faz sentido. So there's a solution to the problem. Mas existe uma solução para esse problema. For straight people to get to know the gay and the lesbian people first. Primeiro, as pessoas heterossexuais têm que tomar tempo para conhecer pessoas que são lésbicas ou que são gays. Only then that we realize that we have the same hopes and the dreams and fears and challenges. E assim a gente vai começar a se dar conta que todos nós temos o mesmo tipo de sentimentos, desafios, tristezas That everybody else has. que todas as outras pessoas têm. There's also a challenge for homosexuals. Existe também um desafio para homossexuais. Because that means that they have to come out and be honest who they are. This is a challenge for them. Porque significa que essas pessoas elas têm que sair e que isso também vai ser um desafio para essas pessoas. Which is not easy or safe. O que não é fácil e nem sequer é seguro. But it's important to come out. Mas é importante que as pessoas possam se mostrar. So we're gonna play a little video. Então à medida que eu for falando, eu vou mostrar algumas imagens. And these actual, first of all, these pictures will show us about the sadness that the homosexual has to put up in this world in the society that we live in. Primeiro, com essas imagens, a gente consegue ver parte da tristeza, ou tentar imaginar parte da tristeza que os homossexuais vivem nessa sociedade. So here we see, I am gay, I am straight, I am lesbian, I am bisexual, I am transgender, and most of all, I am human. Então, o que está escrito aqui é, eu sou gay, eu sou, vamos dizer, heterossexual, eu sou lésbica, eu sou bissexual, eu sou transgênero, mas acima de tudo, eu sou humano. And we see before this one, we see love is love. E agora, essa próxima imagem, a gente vê dizendo que amor, ele é amor. And before we go to the next picture, I want to just play a video, a short video. E antes de eu poder compartilhar outras imagens, eu gostaria que nós assistíssemos um pequeno vídeo. This video is just going to show us about the difficulties that a homosexual has to be put up in the society we live in. Esse vídeo vai nos mostrar das dificuldades que os homossexuais eles enfrentam nessa sociedade em que nós vivemos. And the so-called love that we think that we have, this false love. E o tão chamado amor que nós achamos que nós temos, que é o amor falso, na verdade. And this video will just show really what society is all about. E nesse vídeo a gente vai ver realmente em que é baseada a nossa sociedade. So it says that the following film is reconstruction of a real life event. Então, o que está dizendo aqui é que esse vídeo ela é baseado numa história real. Então, não vai ter som porque ele vai ser traduzido. So here we have this young gentleman, as you see, he's just passed through a homophobic crime.
Então, esse rapaz que está mostrando aqui é um rapaz que passou por um ataque homofóbico. He enters the bus with his friend, his partner. Ele entra no ônibus com o seu companheiro. Then we will see he takes a seat. Ele senta no ônibus. He is doing absolutely nothing but just chatting to his partner. Ele não está fazendo absolutamente nada, é apenas conversando, trocando ideias com o seu And companheiro. this gentleman that we see now with his wife E esse senhor que a gente está vendo com a sua esposa starts assaulting him verbally first. começa primeiramente por insultar esse indivíduo de forma verbal. But he then gets up and he goes and he attacks this young man. Mais tarde, ela se levanta e vai ao encontro desse rapaz e ataca esse rapaz. This young man does absolutely nothing. Esse jovem ele não faz absolutamente nada. This man goes back and he takes his seat again. O homem volta novamente para o seu lugar, se senta. But he's not satisfied. He goes back and he violently attacks this man again, this young gentleman again. E ainda não satisfeito, ele volta de novo e ataca o rapaz. His wife tries to pull him back. A esposa do homem tenta puxá-lo. And while all this is taking place, E enquanto tudo isso está acontecendo, the bus driver, we will see, does not even do anything. He just looks in his rearview mirror and he continues. a gente vê que o motorista do ônibus ele nem sequer faz nada. Todo o tempo ele está vendo o que está acontecendo pelo espelho, mas ele não faz nada. Within the bus, Dentro do ônibus there's seated another gentleman. estava sentado um outro senhor. This other gentleman also gets up and he says to the attacker, give him another punch for me as well. E essa pessoa diz, pode dar mais uma por mim também. And as he continues giving his testimony here, E à medida que o rapaz continua dando o seu testemunho aqui, he is also, what did you do about all this? é perguntado ao rapaz, então o que você fez em relação a tudo isso, ou para isso acontecer? So he says, I did nothing. E ele diz, eu não fiz nada. And he is also, are you sure? E o entrevistador pergunta, você tem certeza? And he says, yes. E ele diz, sim. So he asks him, so what do you think the reason for this was? E eu pergunto, qual é a razão que você acha que isso aconteceu? Por quê? He says, because I'm gay. E ele responde e diz, porque eu sou gay. And so we see in this actual little film that we're seeing how sad society is, how cruel society is. Então, esse pequeno vídeo que a gente está vendo agora é para a gente conseguir enxergar o quão cruel é a nossa sociedade hoje em dia. And these are the type of things that this movement is trying to portray across. E são esses tipos de coisas que esse movimento está tentando nos alertar. The things that we need to understand about homosexuals. As coisas que a gente precisa entender em relação a pessoas que são homossexuais. These are people that are just like you and I. Essas são pessoas que são como eu e como você. These are people that are marginalized. São pessoas que são marginalizadas. These are people that are murdered on a daily hour. E são pessoas que estão sendo assassinadas a cada hora do dia. These are people that just want to have a normal life like you and I. E são pessoas que apenas querem ter uma vida normal como eu e como vocês. So where does Christ sit or come in? Então, onde é que Cristo está? Onde é que Cristo entra no meio de toda essa história? We know that in this movement we're learning the character of Christ. A gente sabe que nesse movimento a gente está aprendendo do caráter de Cristo. And the more Christ shows us and he unveils himself to us, the little by little, E quanto mais Cristo vai nos ensinando e vai se revelando para nós pouco a pouco, these are the topics on gender that Christ is showing us who he is. e são sobre esses tópicos de gênero que Cristo vai se revelando cada vez mais para nós, mostrando quem ele realmente é. And it's not about I love the person, but I hate the sin that we don't even understand about. E a gente não pode usar argumentos de que eu amo a pessoa, mas odeio o pecado que ela está praticando, sendo que a gente nem entende esse tipo de pecado. Because this is all falsehood. Porque isso apenas é falsidade. Heterosexual people speak openly about their relationships.
As pessoas que são heterossexuais, elas falam abertamente sobre os seus relacionamentos. They live their lives freely, Eles vivem a sua vida de forma livre, the way that makes them happy. da forma que eles se sentem felizes. So why is it that the homosexual cannot live freely Então, por que é que os homossexuais eles não podem viver livremente? or have relationships? Ou ter algum tipo de relacionamento? Why do they have to live in fear? Por que é que eles têm que viver com medo? One thing is that can be done is to get educated on homosexuality. Uma das coisas que pode ser feita é a gente se educar cada vez mais sobre a homossexualidade. There's no use in trying to block out what is real. Não tem argumento a gente bloquear aquilo que é realidade. Because the reality is that love is love. Porque a realidade é que amor é amor. If I love somebody that's the same sex as me, it's because I love that person. Se eu amo alguém que é do mesmo sexo que eu amo essa pessoa. It's not, I don't love that person because all I think about is sex. Eu não amo essa pessoa porque no meu pensamento tudo aquilo que eu penso está relacionado com sexo. Because that is all perversion. Porque isso seria já um nível de perversão. There is something perverted about how we hate people. Existe uma forma perversa como a gente odeia as pessoas. All because who they love. Por causa de quem essas pessoas amam. We do violence against people because of who they love, because of the affection. A gente comete violência contra essas pessoas apenas pela as pessoas que elas amam ou quem elas têm afeição. And the effects of that treatment are far greater moral tragedy. E a forma como a gente trata essas situações, elas são situações ainda pior quando se trata de questões morais. What do? We build up walls, all because someone loves differently in the way that other people don't. Então, o que a gente faz é criar barreiras com essas pessoas só porque elas não amam pessoas do mesmo jeito que outras pessoas amam. That's terrible. Isso é algo terrível. Put yourself in people's shoes before you judge them. Se coloque no lugar das outras pessoas antes de você começar a julgar essas pessoas. And judge people not on whom they love. Não julgue as pessoas baseado em quem ela ama, but most importantly, on whether they love. mas mais importante, sobre quem elas amam. Raise the volume on love thy neighbor. Raise that volume loud. Love thy neighbor. Levante cada vez mais essa voz que diz, ame o seu próximo. Let's look about a little bit of some violence in the Bible. Vamos olhar um pouquinho para atos de violência na Bíblia. Let's go to Ezekiel 16 verses 14. Vamos para Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16, verso 49. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. And look at the iniquity of Sodom. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. The iniquity that many say of Sodom is homosexuality. Essa iniquidade que muitos dizem de Sodoma como sendo homossexualidade. Here it says, behold, this was the iniquity of the sister Sodom. She had pride. Aqui, na verdade, está dizendo que a iniquidade dessa irmã, Sodoma, era a soberba, fullness of bread, fartura de pão, abundance of idleness was in her, a abundância de ociosidade estava nela, and in her daughters neither did she strengthen the hand of the poor or the needy. She didn't even help the poor or the needy. E depois diz que ela nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, ou seja, ela nunca ajudou os pobres ou necessitados. The love for one another will grow cold. O amor uns com os outros ele vai começar a esfriar. And God says, by this we shall know all men, that ye may love one another. E Deus diz que assim nós conheceremos uns aos outros a forma como vocês se amarem uns aos outros. Your gender be nurtured from birth. When has your
your gender be nurtured? It's been nurtured from birth. Quando é que o seu gênero começa a desenvolver, na verdade? Isso começa quando você nasce. We know that society and life has taught us that boys will wear blue clothes. Sabemos que a sociedade já, logo de início, nos ensina que os rapazes devem se vestir de azul. They would play soccer, etc. Devem jogar futebol e etc. Girls will wear pink clothes and they will play with dolls only. E as meninas, elas vão vestir de rosa e apenas elas vão brincar com bonecas. And how many of your behaviors were actually chosen by you? Então, quanto do seu comportamento, na verdade, foi escolhido por você mesmo? The way you dress, the way you talk, A forma como você veste, a forma como você fala, the activities you take part in. as atividades que você faz. How much was this chosen by you because you like it? Quanto disso foi escolhido por você porque você gosta disso? And how many were and continue to be encouraged and accepted by society? Então, quantos de vocês gostam e continuam sendo encorajados pela sociedade a ser assim? The scary part is that we can't even imagine we would be without those expectations from society. Então, a parte mais assustadora é que a gente nem consegue se imaginar, a gente nem se imagina vivendo sem essas expectativas que a sociedade tem de nós. Now imagine if you like something or somebody that's different. Então, imagina você gostando de alguém que é diferente ou que gosta de coisas diferentes. Something that's opposite of your biological sex. Algo que é oposto do seu sexo biológico. How would you live? Como é que você iria viver? Society lives in toleration, A sociedade vive em forma de tolerância, but I would encourage mas eu vou encorajar free expression, que a gente viva de forma com expressão livre fearlessly. e sem temor. And as we've come to an end to this lesson, E à medida que nós estamos concluindo essa aula, we see those hands that are tied together. a gente viu essa imagem com as mãos que estavam com o cadeado. It needs to be broken, needs to be set free. Esse cadeado ele precisa ser quebrado, essas correntes precisam ser quebradas e essas pessoas precisam ser libertadas. And as we continue learning more and more about homosexuality, E à medida que a gente for aprendendo cada vez mais sobre a homossexualidade, and I know our leaders will be opening more on biblical scriptures, eu sei que os nossos líderes eles vão cada vez mais procurar abrir agora versos bíblicos. what I brought now is just a little mind opening O que eu trouxe hoje era, na verdade, para a gente começar a abrir a nossa mentalidade. to know that loving one another does not mean only heterosexual couples need to be happy. Que quando a gente diz amar uns aos outros, não significa que apenas casais heterossexuais tenham que ser felizes. We need to understand that we all need to be loved and we all need to live the life that we want to live happily. Então, nós temos que entender que todos nós temos direito a ser felizes e a viver a vida que nós escolhemos para ser felizes. Okay, so we have a hand up, Sister Marcia. Nós temos uma mão levantada, que é da irmã Márcia. Se você quiser fazer um comentário. Irmã, vocês não acham muito perigoso desconsiderar alguns versos bíblicos para nos ensinar a amar os homossexuais e entender mais sobre homossexualidade? Porque eu entendo assim, Deus tem uma verdade presente para cada dispensação. Talvez naquela época em que alguns versos bíblicos ele apoiava, ou entre aspas, apoiava a escravidão, talvez se ele falasse de forma diferente naquela época, talvez eles não entenderiam. Então, para nossa dispensação hoje, não seria muito perigoso desconsiderar alguns versos bíblicos, e ninguém mais do que eu posso falar sobre homossexualidade. A minha mãe está aí no grupo e ela sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria de dizer, se vocês me permitem, que existem estudos que dizem que uma criança, para crescer saudável, ela sempre precisa de uma referência contrária da sexualidade dela. Por exemplo,
Se ela é do sexo masculino, ela precisa de uma referência feminina. E uma criança do sexo feminino, para crescer saudável, precisa de uma referência do sexo masculino. Existem vários estudos psicológicos que apontam sobre esse assunto. Então, eu fico um pouco assustada, assim, quando as irmãs desconsideram alguns versos para nos ensinar a amar os homossexuais, porque eu sei o que eles passam. So, Sister Marcia, my question is, what is it that you're considering? What is it? Se as irmãs não quiserem responder, não tem problema. Pode depois me mandar um áudio ou falar pessoalmente, mas eu só queria... Eu me assusto um pouco quando eu, assim, eu não sei a metodologia que as irmãs estão usando, mas me assusta um pouco quando tira, assim, a credibilidade da palavra de Deus para nos ensinar a amar a homossexualidade e algumas coisas que me deixam preocupadas. Irmã Márcia, what is homosexuality for you? When you look at homosexuality, what do you see? Quando você olha para a homossexualidade, o que seria homossexualidade para você? Como é que você vê isso? Eu vejo a homossexualidade como que a gente tem que amar, tem que respeitar. Como vocês disseram, as pessoas são livres para poder exercerem e se relacionarem com as pessoas que elas bem entendam. A minha preocupação é só isso. Às vezes dá a impressão que vocês estão desconsiderando tirando a legitimidade, porque a palavra é dita assim, que toda palavra é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, e toda palavra de Deus é inspirada e ela é útil. Mas, às vezes, eu percebo que, não sei se é a metodologia que as irmãs estão usando, desconsideram os versos bíblicos para poder nos ensinar que a gente tem que amar essas pessoas. É isso que eu fico com medo. Na verdade, assim, quando você diz a metodologia que nós estamos usando, não é a metodologia que nós duas ou que a minha mãe está usando nesse estudo, é, na verdade, a metodologia que o movimento usa. E quando você pega nesse verso que você acabou de mencionar, você mesmo está fazendo uma leitura literal do que esse verso diz, sabe? Você não se aprofundou para ver realmente o que esse verso está dizendo. Então, você está dizendo que nós estamos desconsiderando alguns versos da Bíblia, só que a metodologia, ela ensina que, para a gente poder considerar os versos, a gente não pega interpretações de literal para literal. Porque, tal como foi mencionado no início desse estudo, se a gente for pegar nessas interpretações de literal para literal, a gente vai fazer a mesma coisa com a escravidão e a gente vai fazer a mesma coisa quando Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas. E esse é o perigo, sabe? Então, não é que nós estamos desconsiderando os versos, o que a gente está fazendo é olhar para os versos e buscando entender o que esses versos realmente dizem. Porque, por exemplo, esse último verso de, acho que foi Ezequiel que foi lido, sobre Sodoma, a gente sempre diz que se refere à homossexualidade. Mas onde lá está escrito homossexualidade? Porque até mesmo quando a gente vai fazer uma leitura simples, só está dizendo que é a ociosidade de Sodoma, entende? Então, eu acho que é muito mais perigoso você pegar um verso igual você fez e interpretar isso literal e dizer que o movimento desconsidera os versos bíblicos. Para você provar, você pegar em versos bíblicos, para você provar a homossexualidade, você tem que usar metodologia, então, para você fazer isso, sabe? Não pode pegar apenas um verso solto e ler esse verso e dizer que nós estamos aplicando a metodologia errada dessa forma. É perigoso a gente fazer esse tipo de interpretação. Mais alguém gostaria de fazer comentários? A gente ainda tem um pouco de tempo, então se alguém mais quiser falar. Let us learn together. A gente está aqui para a gente aprender juntos. Because like I said at the beginning of this study, I don't have the answers for everything. I'm also still learning and still waiting for more answers. Tal como a gente mencionou no início, eu não estou aqui eu não tenho todas as respostas. Então, nós estamos aprendendo juntos e tentando aprender juntos para chegarmos às respostas. But one thing I can assure you,
Mas uma coisa que eu posso garantir, É, posso não. assegurar, and I'm firm on, e que eu tenho como firmeza, that Christ loves us no matter who we are. é que com certeza Cristo nos ama, independentemente de quem a gente é. And more I learn about him, E quanto mais eu aprendo de Cristo, I just get more fascinated. mais eu fico fascinada. So this is why the subject is so important for each and every one of us, this love of Christ. Então, por isso que a gente deve cada vez mais olhar para esse amor de Cristo e ver a importância desse amor. Any other comments? Algum outro comentário? Everybody's very quiet. Tá todo mundo muito quieto. Eu queria fazer só um comentário, porque foi até um argumento usado pelo ancião Parminder na última Campal, na França, em que ele expôs que quando a gente fala sobre o assim diz o Senhor, a gente interpreta isso como os princípios, né? Todos os versos e todos os livros. Mas se a gente olhar para a Bíblia e a gente for colocar como princípios, a gente tem várias histórias na Bíblia que não citam uma só, como posso dizer, uma frase moral ou alguma lição ou alguma coisa que a gente possa aplicar como princípio, né? Então, se a gente for pensar bastante sobre a Bíblia é um livro de exemplos, né? Mais do que princípios. Na verdade, são vários exemplos que por trás deles carregam princípios. E isso entra também na nossa missão hoje em dia, de que se a gente não tiver algo de diferente para o mundo, como que as pessoas vão encontrar a gente, vão encontrar a mensagem? E não só pelas opiniões que a gente tem, mas se a gente for ler a Bíblia de forma a ler o texto só olhando para ele, é uma interpretação que qualquer pessoa pode ter. Mas no espírito de profecia, a gente tem a ideia dos tesouros escondidos, de que a gente precisa examinar as escrituras de forma diferente. E esse tipo de exame, né, até me fugiu o texto, acho que é em Tessalonicenses, que fala sobre a questão da interpretação que a Deus dá com sabedoria, tudo isso. Esse tipo de interpretação, esses tesouros só são resgatados pelas pessoas que realmente estão sendo guiadas pelas mãos de Deus. E esse é um ponto diferencial, mais do que você ler a superfície. E o texto até que a irmã Márcia usou sobre toda a escritura de bom proveito, né, é boa para o ensino, por mais que você tenha isso, que a gente tenha ensinado, o movimento tenha ensinado algo que possa ser contrário ao texto, isso não tira a verdade desse texto, porque realmente foi boa para o ensino. A gente entendeu como aquele grupo pensava sobre isso, a gente entendeu como que as pessoas pensavam naquela época e entendeu isso sobre misericórdia, porque se isso fosse cobrado deles, talvez muitos não estariam sendo salvos. Então a gente entende sobre essa questão do exemplo e de que toda a escritura realmente é de bom proveito para todas as pessoas, porque a gente sempre aprende alguma coisa, mesmo que tenha sido um erro do passado. Okay, but it's so easy to say, just like everybody else, it's so easy to literally speak. Everybody does that. They read the Bible literally out there. Então, é muito fácil como as pessoas que estão no mundo, elas fazem, onde elas leem a Bíblia de forma simples. So we cannot have the same argument. E a gente não pode ter os mesmos argumentos. Because we have treasures. Porque, tal como o João mencionou, a gente tem tesouros escondidos. So we have another comment, Matias. Eu queria comentar sobre esse verso 2 Timóteo, capítulo 3, que a irmã citou, e o João também comentou, de Paulo, dizendo que a tua escritura é proveitosa e que é útil para ensinar, etc. É interessante que seja Paulo quem fale isso, porque Paulo é o escritor bíblico que mais distorce as escrituras. Ele pega as escrituras do Antigo Testamento e dá um sentido completamente distinto do que significava. Ele vai pegar Jeremias e vai falar que está falando do tempo de Jesus, quando na verdade está falando da Babilônia. Ele vai pegar a história de Abraão e falar que fala e das duas mulheres e falar que fala dos pactos, etc. Então, quando a gente entende, a gente precisa entender o que está querendo dizer Paulo.
nem sequer Paulo estava querendo dizer para pegar literal e aprender de forma literal, porque ele não fazia isso. Quando a gente estuda a forma como ele lidava com as escrituras do Antigo Testamento. Thank you, Matthias. Obrigada, Mati. Any other comment? Mais alguém que queira comentar? If there's no other comments, we're going to close in prayer. Se mais ninguém vai comentar, a gente vai encerrar então com uma oração. And as we continue studying about gender, may God bless each and every one of us. E à medida que a gente for estudar cada vez mais sobre gênero, que Deus possa abençoar cada um de nós. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, we want to thank you once again for your blessed Sabbath day. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia de sábado. Lord, we know that there are many questions. Senhor, nós sabemos que existem muitos questionamentos. But one thing we know, Lord, that you are going to give us all the answers that we want. Mas uma das coisas que nós sabemos, Senhor, é que o Senhor nos dará todas as respostas que nós precisamos. Help us to be patient. Que o Senhor nos ajude a ser pacientes. Help us to be ready to receive you, Lord. E que a gente possa estar prontos a te receber, Senhor. And never forgetting about your genuine love. E nunca esquecendo do teu amor genuíno. We want to ask you to continue blessing this movement. Nós pedimos a bênção contínua sobre esse movimento. And we ask you, Lord, to help each and every individual E pedimos que o Senhor possa abençoar cada um de nós. that are having difficulty in understanding this message. Que possam estar tendo dificuldade ao entender essa mensagem. May eventually your light shine so brightly upon us all. Que a tua luz possa brilhar tão abundantemente sobre cada um de nós. And may we continue, Lord, stretching out and helping each other, E que a gente possa cada vez mais continuar se ajudando uns aos outros. especially the homosexual group, Lord. Especialmente, Senhor, ao grupo homossexual. May we show your genuine understanding and love that we all the same. Que a gente possa mostrar o teu amor genuíno e o teu entendimento genuíno de que nós somos todos iguais. In the name of Jesus, I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.